יחד 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 כולם קדושתך ישתלשו כולם קדושתך. De como a gente lida com esse desejo que a gente tem de falar de Torá, de instruir as pessoas em relação à Torá, de ensinar, de aprender cada vez mais e compartilhar informação. Né? Hoje a gente tem um número muito grande de pessoas falando de Torá. Né? Hoje mesmo meu filho mora no Paraná, e aí ele falando comigo e ele perguntando, pai, o que é o judaísmo do movimento esotérico? E aí, como a gente não fala muito sobre essas coisas, né, porque ele está longe, eu falei, não, judaísmo do movimento esotérico, isso não existe, filho. Isso não existe em lugar nenhum. Você deve estar falando do movimento esotérico do judaísmo, né, que é a Kabbalah. Né? E aí, é isso mesmo. Né? Porque eu estou seguindo, eu estou assistindo um influenciador que ele é dessa ordem, né, do movimento esotérico do judaísmo. Eu já fiquei preocupado. Influenciador? Porque, assim, a gente entende que Kabbalah, Torá, a gente estuda com rabinos. Né? Rabinos são pessoas que têm todo um histórico, todo um currículo de estudo e têm credibilidade de conhecimento para trazer orientações halaicas para a nossa vida e também o contexto, né, de como a gente tem que aplicar esses ensinamentos, porque são ensinamentos sagrados. Né? Então, o rabino ele tem toda essa responsabilidade, ele é investido no temor do Eterno. E aí, quando a pessoa fala, eu estou seguindo um influenciador, aí eu fiquei preocupado, aí ele citou lá o nome do rapaz, um rapaz que é famoso aí na internet, que era bruxo, aí agora está tentando sair, né, do lado esquerdo, né, mas já está tão envolvido que, né, fica difícil. E aí me veio essa preocupação, né? As pessoas estão sedentas de Torá, as pessoas estão famintas espiritualmente, e a Torá é uma fonte de alimento seguro, né? Mas por qual fonte, né? Por qual caminho as pessoas procuram? Né? Porque são vários caminhos, são várias formas de interpretação, várias formas de entendimento. E, assim, tem Torá até para idólatra hoje em dia. Né? Tem Torá que pega lá o ídolo e diz que aquele ídolo lá é o cumpridor da Torá, ele que é o verdadeiro ensinamento da Torá. E aí tem Torá que busca facilitar. Né? A gente sabe que a Torá é uma só, mas a forma como ela é banalizada quando cai na mão do gentio, né, do idólatra, que não tem essa tradição de zelo, e aí as pessoas veem esse movimento, né, o Bnei Noach, o movimento de busca pelo judaísmo, pelo conhecimento da Torá, e eles veem esse movimento crescendo e ganhando força cada vez mais. E aí algumas pessoas são oportunistas. Ele vê, opa, isso aí está dando dinheiro. Isso aí está dando visibilidade. Vamos estudar aqui um pouquinho, aprender alguns conceitos e aprender como a gente faz para manipular as pessoas. Não que isso seja o plano, né, maquiavélico do indivíduo, mas fica lá no subconsciente. Né? Porque, no fundo, a pessoa está estudando Torá, está aprendendo, mas com a intenção, a kavaná, é angariar para si próprio poder, influência, dinheiro, poder. Então, assim, tem rabino, né? Que se diz rabino, tem pessoas, são pastores, né, que saem da igreja e criam novas igrejas e começam a se dizer rabinos, ou moré. Moré é professor em hebraico, é um título que eu nem gosto que alguém atribua a mim, porque até para ser um moré, a pessoa ela tem que ter um nível de sacralidade muito alto.
Então, quem é o Rodrigo aqui na minha definição? Eu sou uma pessoa comum que ama a Torá e que gosta de falar de Torá e que falo com a verdade do meu coração para quem quiser me ouvir. Então, eu vou compartilhar aquilo que para mim tem feito bem. E eu não quero nada de vocês em troca. Então, só aqui eu já estou dizendo. Eu não quero nada de ninguém em troca. Não estou pedindo mensalidade, não estou pedindo inscrição de curso. Vou ensinar para vocês o segredo da prosperidade judaica. Né? Para mim, o segredo da prosperidade judaica é muito simples. Na verdade, não é segredo nenhum. O segredo da Torá, do judaísmo, é o temor do eterno. Né? Se você ama o eterno, se você teme o eterno, e mesmo dentro das suas limitações, você quer servir o eterno, né? Com o pouco que você tem, mas que, mesmo sendo pouco, é tudo, né? Então, esse é o segredo da prosperidade. Né? Porque o que é prosperidade na minha ótica? Não é a fartura de coisas, é a não ausência delas. Né? Então, assim, o Salmo 23, por exemplo, que é um salmo muito mal interpretado, né, no contexto ocidental, eles traduzem lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é isso que está falando. Está falando que o Senhor Adonai é meu pastor e não me faltará. Então, assim, pode me faltar dinheiro, pode me faltar saúde, pode me faltar casa, pode me faltar tudo e todos, mas ele não me faltará. Então, olha só como muda a ótica. Né? A diferença que o conhecimento da ótica judaica traz desses conceitos que no meio secular acaba sendo banalizado. Você vê: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, em parede de bar, por exemplo. Entendeu? Então, como é que uma pessoa dessa vai colocar um verso sagrado em um ambiente profano, em um ambiente de declínio espiritual? Então, o Urashi, nessa paraxá, ele traz alguns comentários interessantes. Então, vou compartilhar aqui. Então, é paraxá Emor, né, que diz o seguinte: Vai Omer, Adonai el Moshe, Emor el HaKohanim Binei Aharon. Ou seja, falou o Eterno a Moshe, fala aos sacerdotes, filhos de Aharon. Esse é o primeiro verso, essa é a essência da mensagem aqui. Fala aos sacerdotes. Né? Qual sacerdote? Os filhos de Aharon. Esses são os sacerdotes. Por que os outros não são? Então, a gente tem que entender... Deixa eu ler primeiro aqui o comentário do Urashi, para complementar o que eu estava falando aqui. Então, aqui. Fala aos sacerdotes. Urashi, indagando a razão da repetição da ordem. Amore, ve amortar. Fala e lhe dirás. Explica. Lehazit Gedolim. Al HaKohanim. Para advertir os grandes, para que cuidem dos pequenos. Não somente os Kohanim adultos devem ser cautelosos para não se tornarem impuros. Também os jovens Kohanim, os Ketanim, devem saber que chegará o dia em que substituirão os Gedolim, que são os grandes, né? Os grandes devem instruir os pequenos. Gedolim, os grandes. Ketanim, pequenos. Gedolim, no serviço das obrigações sacerdotais. E para se tornarem dignos da missão sagrada, eles devem ser treinados, disciplinados e orientados para o alto e responsável de a mais tenra infância. Então, tudo aqui se resume ao seguinte: como funciona o método de educação judaica?
Por exemplo, eu sou um Bnei-Noach, né? Alguém que passou pelo cristianismo, que viu lá algumas contravenções, algumas contradições, começou a estudar e foi estudando a fundo, e pelo contato que eu tive com a Torá, com os judeus, que me explicaram certos critérios, certos valores, eu fui conferir, né? Não era por crença, mas por lógica. Aí eu encontrei a Torá e percebi que é o que, na verdade, eu sempre buscava, e desde então eu me dedico à Torá. E aí, ao estudo da Torá, né? Gostaria de me dedicar um pouco mais na prática, mas, a princípio, né, ao estudo. E aí, o que acontece? Posso eu ensinar uma coisa para um judeu sobre Torá? Não tem lógica. Não tem lógica. Por quê? Porque eu estou chegando agora. O judeu que nasce neste contexto, ele tem toda a didática, né, de vida, todo o contexto dele é inserido nisso. Então, eu não posso ter a pretensão de ensinar alguma coisa para o judeu. Mas aí, conversando com um amigo judeu esses dias, ele falou, você não pode ter a pretensão, como você disse, você não pode ter a pretensão de querer ensinar Torá para um judeu. Mas um judeu, ele pode aprender algo de Torá contigo? Sim. Falou, mas como assim? Mas eu mesmo sabendo que eu não posso ensinar a Torá para um judeu, por que o judeu acha que pode aprender a Torá comigo? Porque no Talmud, no tratado do Pirkei Avot, diz que quem é o sábio? É aquele que aprende de todos os homens. Mas quando a gente fala que aprende com todos os homens, não quer dizer que todas as pessoas têm coisas positivas para te ensinar e para te mostrar. Às vezes eu posso aprender algo errado, né? Às vezes com a atitude errada de uma pessoa e com a consequência daquela atitude sobre a pessoa, eu aprendo a forma de não me comportar, por exemplo. Khalil Gibran, ele tem um poema, um verso que diz o seguinte, Khalil Gibran, um poeta árabe, ele diz, eu aprendi silêncio com os falastrões, né? Eu aprendi sabedoria com os tolos, aprendi prudência com os prudentes, e aprendi serenidade com os perversos. E ainda estranho, eu sou ingrato a esses professores, né? Então, o que ele está querendo dizer? Que mesmo com o erro, mesmo com o que é negativo, eu consigo extrair aprendizados valiosos para a minha vida. Então, dentro da didática judaica, os grandes ensinam os pequenos. Mas aí quem é grande e quem é pequeno, chamado aqui, os mais importantes, os menos importantes são os pequenos? Não, são os mais velhos, são os anciãos, né? Os Kohanim adultos, chamados de Gedolim, são aqueles que têm uma experiência de vida e de serviço ao Eterno mais amplo, e ele pode compartilhar da sua experiência com o mais jovem. E qual é a função do mais jovem nesse processo? Se atentar para os ensinamentos, saber que um dia ele também vai ter essa responsabilidade, não somente de fazer o serviço, mas também de ensinar os mais jovens. E como aquele que está aprendendo, ele pode se tornar alguém digno de ensinar. Porque a nossa missão não é só aprender, né? É compartilhar, é vivenciar, experimentar a realidade do que eu aprendo, aplicando ela no meu dia a dia. Esse é o serviço ao Eterno, né? Já falei algumas vezes aqui, é algo que a gente tem que ter muito fixo na nossa mente. O que é estudar a Torá? Não é ler Torá e não é decorar a Torá. No contexto judaico, estudar é teoria e prática. Se eu só leio Torá e não pratico, eu não estudo Torá. Eu faço só metade do ensino. Então, se eu só pratico, mas não estudo, eu não sei a forma de praticar corretamente, então eu pratico errado. Então, uma coisa, o estudo, ele só é correto, ele só é verdadeiro quando ele junta intelecto e ação.
né? Quando está do lado de dentro e também do lado de fora. Então, a ideia do sacerdócio, ele é o quê? Então, vamos colocar aqui a função do sacerdote como algo que é uma referência para algo, é alguém para quem todos olham. A obrigação do sacerdote é aquela pessoa se colocar numa condição em que ele tem que ser vista por todos. O sacerdote, ele é julgado por todos, né? Todos observam a ação do sacerdote. E diante das nações, nós temos 70 nações originais, né? E existe a nação de Israel. Dentre essas nações, Israel é a nação sacerdotal. Então, o mundo todo se atenta para Israel. Por quê? Porque a presença do Eterno é com o povo de Israel. Então, tudo o que acontece com Israel é um ensino espiritual para a nossa vida, né? As nações devem olhar para Israel como alguém que lhes ensina, porque é uma nação milenar, né? De todas as grandes civilizações, pelo menos a grande maioria das grandes civilizações que foram no passado, Israel, que sempre foi a menor de todas, é a única que sobreviveu. E sobreviveu passando por perseguições. Por exemplo, quem perseguiu os gregos? Quem tentou aniquilar os gregos? Ninguém, porque o Império Grego foi um grande reino. Então, ninguém metia a cara com os gregos na época, né, que o Império Grego dominou o mundo. Pelo contrário, o pessoal fugia dos gregos, ou seja, se sujeitavam aos gregos, porque ninguém quer afrontar um grande império. Mas o que é a Grécia hoje? É um paísinho qualquer, não é mais aquele reino poderoso que era. É um país como qualquer outro. Então, eles, como império grande, gigantesco, expansivo, se destruíram a si mesmos. Depois veio o Império Romano. Isso tem Pérsia, tem Egito, mas só focando nesses mais recentes. O Império Romano, gigantesco, enorme, né? Eu acho que o maior império do mundo foram os mongóis, né? O maior em extensão territorial, né? Mas, enfim, o Império Romano foi o mais poderoso, belicamente, culturalmente, enfim. Quem perseguiu os romanos? Quem tentou destruir com os romanos? O povo romano, o Império Romano já foi perseguido, humilhado, tendo que fugir de um lugar para o outro, né? Tendo que deixar suas casas, se dispersar pelo mundo. Não, muito pelo contrário, ele fazia isso com os outros. Então, o Império Romano acabou. Apesar de toda a força que sempre aparentou ter, ele acabou por si próprio. Israel, desde quando se constituiu como povo, sempre foi perseguido, sempre foi humilhado, sempre teve inimigos muito maiores e mais poderosos, mas Israel está aí até hoje. Então, qual é o diferencial de Israel com esses outros reinos? Se o povo de Israel fosse um povo gigantesco, grande, como era o Império Romano no passado, como eram os gregos, como eram os persas, será que Israel seria o que é hoje? Qual seria o diferencial de Israel? Mais um grande império, né? Mais um grande reino que se preservou. Mas o Israel não é assim. O Estado, o país de Israel, ele é mais ou menos o tamanho do estado de Sergipe, e é minúsculo, cercado de inimigos grandes e poderosos. O povo judeu já sofreu diversas perseguições, enfim, genocídios, né? Vários reinos poderosos tentaram de todas as maneiras destruir o povo judeu, mas o povo judeu está aí. Mesmo pequeno, com uma vantagem sobre todos os demais povos da terra. Qual é essa vantagem? É a Torá, é o temor de Hashem. Então, o Eterno, ele faz com que o pequeno se sobressaia aos grandes. E isso é o que a gente tem que entender
quando olha para a nação de Israel. Então, o pequeno não é o inferior. Na verdade, é no pequeno que a grandeza do Eterno se revela. Então, diante da questão territorial, Israel é minúsculo, mas dentro do contexto espiritual, Israel é gigante, é a maior nação da Terra, porque é a fonte das 3 maiores religiões do mundo. É a região mais importante da Terra, né? Disse que quem domina Jerusalém domina o mundo. Por isso que Jerusalém sempre foi alvo de muitos ataques, de muita guerra, porque todos querem dominar Jerusalém. Os cristãos, o tempo todo, tentaram dominar Jerusalém. Os muçulmanos tentam o tempo todo dominar Jerusalém. Ora, se são pessoas muito maiores e mais numerosos do que Israel, por que não conseguem? Que força é essa que faz com que um povo tão pequeno seja tão poderoso? É o Eterno. É o Eterno. Então, nós olhamos para Israel como referência do que o Eterno faz com aqueles que o amam. Isso faz de Israel a nação sacerdotal. Então, quando você olha para Israel, você entende que tem algo sobrenatural sobre esse povo. Tem algo mágico ali. Algo que a lógica histórica não compreende. Né? Algo que foge ao raciocínio lógico. Né? Ora, como assim um povo tão pequeno que já foi tão perseguido, como consegue existir até hoje, se povos tão mais poderosos não existem mais? E os que existem são hoje nações irrelevantes, praticamente. Só tem o seu valor histórico, mas não tem mais a imponência e o poder que tinham no passado. E o povo judeu sempre crescendo, sempre prosperando, mas nunca territorialmente. Eles não crescem para fora. Então, qual é o segredo de Israel? É o crescimento interno. Eles compreendem que a verdadeira prosperidade é a sua realização interna. Não é quando você se diz realizado com coisas materiais, mas quando você se entende como realizado com os valores espirituais. Quanto mais você se internaliza, quanto mais você olha para o seu próprio interior, quanto mais você tenta evoluir como ser humano, mais você prospera. E prosperidade não é matéria. Prosperidade é a abundância de satisfação, de contentamento. Uma pessoa que é grata pelo pouco que tem, ela pode ser mais próspera do que um milionário que vive reclamando e com medo de sair na rua porque tem pavor de ser sequestrado. Não tem segurança para ter uma vida comum, vive isolado. Então, é uma pessoa muito rica, mas não é uma pessoa próspera. A pessoa próspera é aquela que é bem-sucedida em tudo aquilo que faz. Então, quando a gente olha para o povo judeu, essas são as lições que a gente aprende com o povo judeu. O temor do Eterno, a fidelidade ao Eterno, mesmo nos momentos de dificuldade. Essa é a função do sacerdote. Essa é a função de Israel como nação sacerdotal. Então, quer dizer que todo israelita, mas dentro desse povo de Israel, estão aqui as nações, né? E nesse patamar mais elevado, a nação de Israel. Mas existe um outro patamar aqui também, mais elevado, né? É o que é chamado de a tribo dos Kohanim. Então, são 12 tribos. Israel tem 12 tribos. Mas dentro de uma dessas tribos, existe a tribo sacerdotal, a tribo dos sacerdotes. E não é exatamente a tribo de Levi. Não, a tribo dos Kohanim é a tribo dos Kohanim. Elas vêm da tribo de Levi, mas não são a tribo de Levi. Entendeu? Então, existe o levita e dentro existe Israel.
dentro de Israel existe o levita. Tanto que a palavra Levi, ela está relacionada a coração, né? Então, o coração do povo judeu, o coração da nação de Israel é Levi, né? Unido ao coração. Por isso que o nosso nome da nossa comunidade é Beit Halev, né? A casa do coração. O coração é o que une o centro intelectual com o centro emocional. Tudo se concentra no coração, tá? Tudo é no cérebro, é na mente, tá, gente? Quando a gente fala coração, a gente não fala do órgão em si, mas desse aspecto da nossa psique em controlar o intelecto e as emoções. Então, sempre que eu tenho uma ação racional, né, essa ação, ela teve que surgir na parte intelectual do meu cérebro e ser processada pelo coração e, então, distribuída à emoção. Então, por isso que o Taná, ele nos ensina de tudo que se tem que guardar, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, por que a tribo dos Kohanim vem da tribo de Levi? Então, Levi, ele está vinculado ao coração, que é leve, correto? É o coração de Israel, a tribo de Levi. E dentro dessa tribo de Levi, da tribo de Levi, vem o sacerdote. O sacerdote, os Kohanim, significa aquelas pessoas que têm a consciência elevada. São aqueles que promovem o relacionamento entre Deus e o homem. Não são mediadores, mas é a partir da santidade dessa tribo em especial que o Eterno mantém todo o seu contato, né, todo o seu relacionamento com o povo judeu. Não são mediadores, mas são como os representantes. Então, para o levita, é exigido, para o levita não, para o sacerdote, é exigido um nível de santidade maior, porque ele está em maior proximidade com o Eterno. Então, existem coisas que são permitidas ao povo de Israel que não são. Que não são permitidas para os Kohanim. Então, eles têm uma vida mais elevada dentro do povo de Israel, porque eles são aqueles que carregam consigo a consciência de unidade com o Criador. Então, eles transportam esse tesouro, né, que é a presença divina se manifestando a partir e através do homem. Então, da mesma forma como as nações olham para Israel como referência de sacerdócio, o próprio Israel também precisa de uma referência. Então, quem é essa referência de sacerdócio para o povo judeu? São os Kohanim. E aí, dentre os Kohanim, existe uma última referência maior, que é o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, que é aquele único indivíduo que, uma vez por ano, tem a permissão de entrar no Santo dos Santos, representando toda a nação. E a nação, por sua vez, representa todo o mundo. Então, quando o sumo sacerdote ele entrava dentro do Santo dos Santos, a priori, ele estava representando a nação de Israel. Mas se Israel é sacerdote do mundo, olha, se o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, é o sacerdote de Israel, ao entrar na presença de Hashem, ele trazia consigo a responsabilidade de todo Israel. Então, se Israel estivesse em pecado, quem sofria? O sacerdote, para expiar o pecado de Israel. Então, o sacerdote ele tinha que estar em pureza para que a pureza dele justificasse a impureza do povo. Então, ele tinha que estar em um patamar de santidade mais elevado, porque nesse contato que ele tinha com o Eterno, então
esse contato purificava a nação de Israel. Se ele entrasse impuro, significa que, então, a materialidade o dominou. E se a materialidade dominou, ele não é digno de entrar na presença do Santo dos Santos. Ele era fulminado ali. Ele morria. Por causa do peso material, né, que estava sobre ele. É o que é chamado de impureza. Então, se ele não estivesse totalmente apto a entrar na presença dos santos, ele sofria e o povo, por consequência disso, sofria. E aí a mesma coisa Israel. Se ele entrava ali representando Israel, ele precisava estar puro para poder representar Israel. E se Israel pecasse e ele pecasse, todo o povo sofria. Israel, através do sacerdote, entrava no Santo dos Santos representando quem? Se o sacerdote espiava pelo pecado de Israel, Israel, como sacerdote do mundo, expia pelos pecados do mundo. Então, sempre que o mundo está abundante em pecado, quem é o povo que sofre com isso? O povo sacerdotal, porque essa responsabilidade é deles. Então, enquanto Israel se mantém íntegro, cada judeu, por isso que a nossa função como Bnei Noach é proporcionar toda a facilidade necessária e possível, e todo o conforto, e toda a confiança, para que todos os judeus possam cumprir as suas mitzvot. Porque eles estão em uma terra estranha, estão fora da sua terra. Tudo aqui para eles é mais difícil. Então, por que existe o Bnei Noach, que é o justo entre as nações? Para ajudar o povo judeu na prática da mitzvah, né? A cumprir os mandamentos, se manter íntegro, para que, através da pureza do povo judeu, o mundo também prospere. A nossa função como Bnei Noach não é sair imitando o mandamento, fazendo pelas coxas. Nós temos 7 mandamentos. Esses 7 mandamentos, olha só como funciona. Romper com a idolatria. Né? Rompendo com a idolatria, eu também já tenho o meu acesso ao Criador. Me conecto ao Criador como único e verdadeiro. Não blasfemar, já tenho aqui uma retidão, né, através da minha fala. Não roubar, não matar, não ter relações ilícitas. Isso já vai trazer uma pureza para a minha vida. E se todo mundo cumprir essas leis, por consequência, a sociedade vai ter um nível de pureza maior. E com esse nível de pureza maior, né, não comer a carne de um animal, praticar, né, justiça, ou seja, promover a justiça, né, estabelecer juízes, né, ou seja, favorecer sempre a prática da justiça. Isso faz com que a sociedade prepare todo o ambiente necessário para os judeus que estão fora da terra de Israel, para que eles possam cumprir os seus mandamentos em paz, sem perseguição, sem preconceitos, sem calúnias. E com isso, eles podendo fazer o seu serviço ao Eterno, eles desempenham a sua função sacerdotal no mundo e todo mundo é beneficiado com isso. Então, se eu, como Bnei Noach, me atentar, se ao invés de eu ficar tentando imitar a lei de judeu, querer ser parecido com o judeu, se eu me atentar em fazer, cumprir na minha vida as 7 leis de Noah e ensinar todos ao meu redor, todas as pessoas com quem eu tenho acesso e que me vêm em busca desse conhecimento, a cumprir corretamente as leis de Noah, eu estou fazendo verdadeiramente a vontade do Eterno, que é preparar o mundo para que a nação sacerdotal possa realizar o seu serviço sacerdotal e purificar o mundo através do serviço ao Eterno. Então, muitas vezes a gente é muito preocupado em querer ser judeu, querer parecer judeu, fazer como judeu, mas a gente acaba se esquecendo da importância do nosso trabalho como Bnei Noach, como Noahide, né? Que são
os responsáveis por preparar a sociedade para que os judeus possam fazer o seu serviço sacerdotal. Nós não somos sacerdotes, mas nós somos beneficiados com o serviço do sacerdote. Então, nós não temos da mesma forma que um judeu comum, ele não tem o mesmo peso, né, de alahá, o mesmo peso de lei que tem o sacerdote, né? E o sacerdote ele não tem o mesmo peso do sumo sacerdote. Nós não temos o mesmo peso do judeu. Por exemplo, nós podemos trabalhar no Shabat. Por quê? Porque imagina só, o mundo em que a Torá é totalmente cumprida e no Shabat ninguém trabalha, tudo para. E se acontece uma emergência? E quem é que vai manter a rua? Quem é que vai manter a segurança? Quem é que vai fazer com que o serviço, né, comunitário funcione no dia de sábado? Ambulâncias, polícia, enfim, pronto-socorro, todo o trabalho que é necessário ser feito. Então, não é obrigado o Bnei Noah a guardar o Shabat, mas proporcionar um ambiente seguro para que os judeus possam guardar o Shabat em paz. E quando eu permito, e quando eu facilito o serviço do judeu, eu faço o meu próprio serviço ao Eterno, que é proporcionar um ambiente em que o sacerdote possa trabalhar. Entendeu? A gente tem que ter essa consciência de que nós não somos pseudo-judeus. Né? O Bnei Noah, ele tem muito essa coisa de querer ser judeu. E é óbvio que isso é lindo, isso é maravilhoso. Quem não quer? É o povo escolhido. Né? Mas nós, olha só o nosso mérito. Nós, né, os sábios dizem que o Noah, que é o gentil, não judeu, que toma sobre si as 7 leis de Noah, ele alcança o mesmo mérito de um sumo sacerdote. Quem dentro do povo judeu tem o maior mérito? O sumo sacerdote. Então, nenhum judeu comum alcança o mérito do sumo sacerdote, mas eu, como Noahide, eu consigo alcançar o mérito do sumo sacerdote. Por quê? Porque eu captei a essência. Eu compreendi a minha... Preparar um ambiente seguro e confortável para que o judeu possa fazer o seu serviço ao Eterno. Então, ao fazer isso como sociedade, não somente eu como indivíduo, porque o Bnei Noah, ele não pode se perceber como indivíduo. Quando ele se percebe como indivíduo isolado, ele não consegue desempenhar corretamente as leis de Noah. Porque como é que eu vou... Quem sou eu para estabelecer tribunais de justiça, por exemplo? Não tem como. Eu não tenho autoridade de eleger um juiz, de nomear um juiz, a não ser os meus próprios juízes internos. Mas o Noahide, ele tem que se perceber como comunidade, né? Como um coletivo. E esse coletivo que vai proporcionar todos os recursos e toda a condição necessária para que os judeus que estão fora de Jerusalém possam cumprir os seus mandamentos, fazer o seu serviço sacerdotal e, com isso, restaurar o equilíbrio do mundo. Então, quando o mundo ele começa a se afastar do Eterno, e quando Israel começa a se afastar do Eterno, o mundo entra em colapso. Mas enquanto houver, né, pessoas dispostas a fazer o seu serviço ao Eterno, são chamados os tzadik, né, os justos, todo lugar onde tem um único justo, toda aquela região é abençoada, é prosperada, pelo mérito desse único justo. Né? Foi o diálogo que o Eterno teve com Abraão, né, na destruição de Sodoma e Gomorra. Se houverem lá 50 justos, o Senhor poupa a cidade? O Eterno falou, poupo. Mas ele sabia que não tinha 50 justos. Mas ele estava tentando negociar. E se houver 20 justos, o Senhor poupa? O Eterno falou, poupa a cidade. Tá, e se houver 10? Ele sabia que nem isso tinha. Porque se tiver um único justo, a cidade é poupada. E tanto é que o único justo que tinha lá era Ló, por ser sobrinho de Abraão. O mérito de Ló era ser sobrinho de Abraão. A cidade só pode ser destruída quando Ló saiu.
cidade não seria destruída com Ló ali dentro. Então, enquanto houver um justo na cidade, a cidade é preservada. Então, a nossa missão, por isso que nós somos chamados, como no Ari, de justo entre as nações. Para eu ser justo entre as nações, eu tenho que praticar a justiça. E qual é a justiça que me é atribuída? É fazer circuncisão? É guardar Shabat? Não, são as leis de Noa, as 7 leis. Se eu aplicar corretamente essas 7 leis, eu estou fazendo o meu papel sacerdotal, alcançando o meu mérito de sumo sacerdote. E tudo aquilo que eu cumprir além vai me trazer mérito. E aí a gente vê algumas linhas, as pessoas guardam sábado. Né? Hoje no grupo, feliz sábado. As pessoas guardam sábado, mas tem idolatria. Como é que eu vou guardar o sábado sendo idólatra? Para quem que eu estou guardando o Shabat? Eu não estou guardando, estou profanando o Shabat. Olha a gravidade disso. Então, a pessoa quer guardar o sábado, eu não como carne de porco porque está na Torá. Tá, mas o primeiro mandamento da Torá. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Não praticar idolatria. Como é que eu vou guardar o Shabat? Invocando o nome de um falso Deus dentro da minha casa, que é um ambiente sagrado por ocasião do Shabat. Então, não tem lógica. Então, para que a gente entenda qual é o nosso papel na Terra, a gente tem que fazer primeiro aquilo que nos é ordenado. Então, muita gente preocupada com o Kippah, preocupada com o tzitzit, com o tefilim, né? A gente vê muita essa necessidade do estereótipo de se revestir de judeu, e às vezes a pessoa ela deixa passar despercebido o grande mérito que o Eterno deu a ela de ser um facilitador, né? Porque se eu cumpro uma mitzvah que não é para mim, de forma incorreta, eu estou sendo culpado pela transgressão de todas elas. Mas se eu faço corretamente aquilo que me é ordenado, né? Nós temos 7 leis de Noa. Essas 7 leis têm 66 ramificações. É pouca lei para estudar e para conhecer e para praticar? Não é. Já é muita coisa. Entendeu? Então, se a gente não se concentrar na nossa missão como Bnei Noah, não adianta a gente querer se parecer judeu. Nós temos que amar Israel, acolher o povo judeu, porque eles estão fora da sua pátria, a alma judaica tem o desejo de voltar. E pode ser que muitos de nós tenham essa alma judaica. E no momento oportuno, o Eterno vai resgatar todos aqueles. Mas a nossa ideia aqui não é se converter ao judaísmo. A nossa ideia, como no Arid, é para isso que o Eterno, porque se o Eterno me quisesse judeu, eu teria nascido dentro do judaísmo. Então eu posso ser descendente de judeu, meu avô, meu bisavô, não tem problema nenhum. Mas se ele quisesse que eu fosse judeu, ele teria feito com que eu nascesse dentro de um conceito judaico. Mas por que ele permitiu que eu nascesse dentro de um contexto idólatra? Para que eu desenvolvesse dentro de mim o mesmo mérito de Abraão. Porque Abraão nasceu no contexto idólatra. E Abraão cumpriu a ordem do Lehá, vai para ti mesmo. Então, olha só, eu nasci no contexto idólatra, Abraão também. Eu deixei a idolatria, Abraão também. Olha só, então, é mais fácil você querer ser comparado a um judeu praticante de Torá ou aquele que abriu mão de tudo para ir em busca da Torá. Olha o mérito de Abraão. O povo judeu só existe pelo mérito de Abraão, por ele ter abdicado do seu contexto de vida familiar. Por isso que a ordem do Eterno a Abraão foi o seguinte: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, se a gente vê geograficamente esse mandamento, ele parece que está invertido, né? Como é que eu saio primeiro da terra, depois da parentela e depois da casa do meu pai? Primeiro eu tenho que sair de dentro para fora. Então, primeiro eu tinha que sair da casa do meu pai.
Só que a casa do meu pai continua no meio da minha parentela. Então, eu continuo saindo e saio da minha parentela. E aí eu continuo saindo até sair da minha terra. Mas primeiro tem que sair da minha terra. Ora, se eu sair da minha terra, automaticamente eu já saí do meio da parentela. Geograficamente, não é isso? Se eu sair da minha terra, se é dentro da minha terra que está a minha parentela e a casa do meu pai, saindo da minha terra, eu já saí de tudo isso. Mas o Eterno dá uma sequência. Sai primeiro da tua terra. E depois que você sair da tua terra, você sai do meio da tua parentela. E depois você sai da casa do teu pai. Então, que tipo de saída é essa? É o contrário. Tipo assim, parece que o mandamento ele foi mal escrito. Não. Porque a saída, essa libertação psíquica que a Torá está se referindo, não é um deslocamento físico. Não é sair de um lugar no contexto geográfico. É me desapegar das minhas amarras mentais. Entendeu? E daquilo que está mais externo, né? É romper com aquele pote. Né? Essas influências sociais. Isso é sair da sua terra, desse conceito que você tem de nacionalidade, de cultura regional, de padrões, time de futebol, essas coisas que vêm de fora, sabe? Essas culturas que nos são impostas. Então, sai dessa coisa de nação, de nacionalidade. Não existe, isso não existe. Tá? O que existe é o ser humano e o mundo. Nós é que criamos barreiras e fronteiras. Tá? Então, sai dessa ideia de cultura. Deixa a sua cultura de lado. Isso é mais fácil, né? Isso é uma parte mais fácil de se desapegar. E aí, beleza, eu me desapeguei dos meus padrões culturais, das minhas crenças nacionalistas, e tá tudo certo, já desapeguei. Qual é o próximo passo agora? Sai do meio da tua parentela, ou seja, sai das tuas tradições familiares. Tradição de família é mais difícil de se desapegar do que uma tradição nacional. Por exemplo, eu posso simplesmente não gostar de carnaval, que é uma cultura, né, brasileira, mas é muito difícil um filho de um corintiano não gostar de... O corintiano, que eu falo porque meu avô era corintiano, mas flamenguista, vascaíno, qualquer que seja o time de futebol, não ter o seu time do coração, por herança e por influência. Né? Uma família católica, você tende a ser católico. São tradições culturais, tradições familiares. Essas coisas que a sua família é assim e você aprendeu esses hábitos, então isso é mais profundo no nosso intelecto. É mais difícil de se desapegar. Então, como é que a gente consegue se desapegar disso? Se isso são coisas que foram acompanhando a gente desde o tempo que a gente nasceu. Mas eu preciso me desapegar disso. Porque essa não é a minha essência. A minha essência não está na tradição cultural que me foi imposta, não estão nas tradições ou religiões familiares. E agora a parte mais difícil. Sai da casa do teu pai. Ou seja, rompe. Não é para você passar a odiar a pessoa, não, por favor. Mas rompe com os seus vínculos afetivos, porque também não estão neles a sua essência. Não é você abandonar, mas se desapega de relacionamentos muito próximos, familiares, pessoas que estão no teu convívio diário, gera uma influência muito forte na gente. E quando se diz casa do meu pai, sai da casa do teu pai, é você se desapegar completamente de toda e qualquer roupagem que foi colocada sobre você. E a ordem é ler-lerá, vai para ti mesmo. Então, se desapega da tua mentalidade cultural, se desapega das suas tradições, se desapega dos teus vínculos e vai para ti mesmo. É ali que você vai ter o encontro com a tua própria essência. Vai para a terra que eu te mostrarei. Se desapega. Vai para aquilo que é você. Você é algo puro e limpo, que está debaixo de todas essas cascas. Rompe com todas essas cascas, ali você vai encontrar a sua essência. Ali você vai saber quem é você de verdade. E quando você souber quem é você de verdade, é que você vai ter o seu encontro com o Eterno. E aí o Eterno vai te chamar pelo teu nome. Aí você vai entender o que é realmente
essa força que rege o cosmos. O que é o Criador? Como ele se manifesta? Por quê? Não é porque, não, o Criador não gosta de impureza, é que eu tenho nojinho. Às vezes, não, o Eterno não gosta de impureza. Não é que o Eterno não gosta de impureza. Na verdade, a impureza cria camadas, cria cascas que nos impedem de perceber a luz. Tá entendendo? Sabe quando você pega uma bela placa de ouro, por exemplo, algo de ouro, um copo, uma taça de ouro que seja, e deixa essa taça de ouro num ambiente abandonado durante anos e anos e anos, quando você vai olhar aquilo, ela está toda cheia de pó. Não é isso? O pó não faz com que você entenda que aquilo é um ouro precioso. Está cheio de pó, teia de aranha, aquilo foi criando camadas e camadas que fizeram com que a luz não pudesse chegar até o seu objetivo de ser refletida. Então, aquela taça cheia de pó é algo até desprezível de se olhar. Porque você não entende que aquilo é ouro, porque você está vendo só uma coisa marrom, grotesca, áspera. Mas aí, então você limpa aquela taça e você descobre ali um tesouro maravilhoso e você reflete ela contra a luz e ela irradia a luz. Isso é a impureza que foi tirada. Então, como é que a gente tira? Como é que a gente rompe com essas impurezas? Olhando para dentro, descobrindo o verdadeiro tesouro que o Eterno deu a você. Né? Cada um no seu contexto tem uma missão grandiosa, uma missão maravilhosa. Se você, dentro do teu contexto, seja cristão, ateu, umbanda, sei lá qual que seja a tua religião, se não é ligado à Torá, é idólatra. E aí, você, dentro desse contexto, você tem o seu despertar. O Eterno te chama e você sente a presença do Eterno muito forte na sua vida e você quer torar, você quer aprender, porque o pouquinho do que você bebeu satisfez a tua alma. Você ficou bem, aquilo... Por quê? Porque ele tirou as cascas, tirou as impurezas, entendeu? Então você se sente leve, limpo, e você quer mais disso. Então você quer mais luz, você quer refletir a luz. Mas enquanto a casca, enquanto essa camada de sujeira está por cima, você não experimenta a luz. Então, a ideia de remover as impurezas não é que o Eterno... eu tenho nojinho. Não é isso. Mas é o Eterno te falando, se desapega de todas essas coisas que colocaram sobre você e recebe unicamente de mim. Tira essas coisas que ficam entre eu e você, conceito de mediadores, conceito de facilitadores, não precisa. O Eterno não precisa. Para ter um relacionamento contigo, ele só precisa da tua vontade de se relacionar com ele. Mas cada um dentro do seu contexto. O sumo sacerdote, no contexto de sumo sacerdote, com um bojo de responsabilidades muito maiores. O sacerdote, ainda com grandes responsabilidades, mas não com tanta responsabilidade como o sumo sacerdote. Mas já no seu valor, né, de ser responsável, de ser uma referência para o povo. O povo judeu, por sua vez, não vai ser referência para o sacerdote, mas ele se torna referência para o mundo. Então, olha como a luz da Torá, ela vem de cima e vem sendo filtrada. Passa pelo sumo sacerdote que recebe uma porção maior, porque ele tem uma santidade maior. Então, ele consegue suportar uma carga de luz maior. Então, vem para o sacerdote sobre o povo de Israel, e sobre o povo de Israel para todas as nações da terra. E cada um que recebe essa luz em meio às nações, recebe a luz que veio a partir do Eterno, mas que foi distribuída a partir do sumo sacerdote. Então, compartilha do mesmo mérito de um sumo sacerdote, porque foi o receptor final. E aí, quando você pergunta, quem é mais importante? Moshe ou o povo de Israel? Bom, Moshe existiria se não fosse o povo de Israel? Não. Então, mais importante do que Moshe é o povo de Israel. Tá, e quem é mais importante? Israel ou as nações? Se Moshe não existiria se não fosse Israel, Israel existiria se não fosse em função dos povos?
Então, quem é mais importante? Os povos. Mas, a partir do momento que eu olho Israel como sacerdote e ofereço a minha vida em prol de fazer o serviço sacerdotal. Ou seja, na minha pequena porção que me foi confiada, cumprindo as 7 leis de Noé. Esse é o trabalho que o Eterno me deu. Tá? É o trabalho que o Eterno quer de nós. Que a nossa comunidade, que a nossa sociedade, que o nosso país conheçam as leis de Noé e apliquem as leis de Noé na sua vida. E isso vai proporcionar um ambiente para que o povo judeu possa praticar suas mitzvot, e isso vai trazer pureza para o sacerdote, e o sacerdote vai poder oferecer o seu sacrifício mais puro e limpo. Por isso que quando vier a Mashiach, os sacrifícios serão oferecidos diretamente por ele. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele não é mais ungido do que o próprio Mashiach. Então, essa carga, né, de santidade que vai ser depositada sobre o Mashiach vai retornar sobre todo mundo. Porque o sumo sacerdote, ele ainda, por mais que os méritos dele alcancem nós aqui, ele ainda tem como referência o povo de Israel. Ele precisa focar no povo judeu. E o povo judeu precisa focar nas nações. O Mashiach, ele vai ver tudo com uma visão única. Não vai haver separação entre judeu e não gentil, e não judeu. Quando vier Mashiach, não vai haver esse é judeu, esse não é. Porque todos seremos um com o Eterno. E o meu povo será um, e o meu nome será um. E o Eterno será conhecido e será servido em toda a terra. Não haverá necessidade de separações, porque o espírito de consciência, a unidade com o Eterno, vai ressoar em todos. Mas enquanto isso não acontece, eu preciso fazer o meu papel, né, dentro, com a porção de Mashiach que eu tenho, você com a sua porção de Mashiach, que Mashiach é o quê? É a consciência de unidade. Essa consciência de unidade ainda não é plena, porque o Mashiach ainda não se revelou, mas existem centelhas de Mashiach dentro de cada um de nós, com essa consciência de unidade. Quando eu paro de me olhar como um indivíduo isolado e separado, de pensar só em mim, quando eu começo a fazer tudo em função do outro, da comunidade, do próximo, então eu começo a desenvolver essa consciência messiânica. E isso vai também afetar a outros e outros e outros. E quando a gente perceber, a nova geração que vai chegar já vai estar com essa consciência muito mais desenvolvida. E é isso que vamos trazer Mashiach. Mashiach é um indivíduo, sim, mas como assim? É um indivíduo que é, na verdade, todo coletivo, sendo percebido como um. O Eterno nunca se refere a Israel no plural, é sempre no singular. O Eterno trata Israel como um indivíduo. Porque, para o Eterno, Israel é um indivíduo. Mas quando Israel peca, o Eterno fala deles no plural. Por quê? Porque quando Israel peca, Israel se fragmenta. Israel se quebra. Então, ele entende que essas pessoas só pecaram, só vieram contra mim, porque eles não conseguem se perceber como um. Eles são fragmentados, então eu vou tratá-los no plural. Eles me roubaram, eles viraram as costas sobre mim. Então, sempre que o Eterno está fazendo uma repreensão com Israel, ele fala no plural. Fala no plural, porque ele está lidando com indivíduos que não se percebem como parte um do outro. Um coletivo. Né? É um povo que não consegue se entender como um. Então, quando nós temos essa consciência de unidade, e eu começo a perceber que os meus atos te afetam, e que os teus atos me afetam, e que tudo que eu fizer de ruim, de certa forma, vai repercutir em mim, que o mal que eu causo a você também é o mesmo mal que eu causo em mim próprio, por amor a mim próprio, eu começo a te preservar, não pecando contra você. Está entendendo como funciona essa mecânica? Então, se eu começo a me perceber como parte de um coletivo, esse coletivo se torna eu. E é com isso que a gente vai despertar essa consciência de unidade com o Criador, essa consciência messiânica. Mas eu só posso e só consigo fazer isso se eu entender qual é
a minha condição atual? Quem é o Rodrigo agora, nesse exato momento do mundo? Nesse exato momento, qual é a responsabilidade? O que o eterno teu Deus pede de ti? Senão que ames a justiça. O que o eterno pede de ti? O que o eterno pede de nós? Nesse exato momento, que nós possamos nos unir praticando corretamente as leis de Noah, para que as leis de Noah possibilitem que os judeus possam cumprir cada vez mais as suas mitzvot. E com isso, o mundo vai entrar numa harmonia cósmica, universal. Por quê? Porque cada um está fazendo o seu papel da forma como tem que ser feito, pensando no coletivo, pensando no outro. Não é querer tomar a função do outro, não é querer imitar ou copiar o outro, mas agir em prol de ajudar o outro a fazer o que ele tem que fazer. O povo de Israel tem uma missão que não é a minha, mas a minha missão é fazer com que o povo de Israel possa cumprir a sua missão. E aí o povo de Israel faz com que o sumo sacerdote possa também cumprir a sua missão. Então, por que não tem o templo mais? Porque a consciência humana se fragmentou. Então não é porque não há onde oferecer o serviço. O Eterno, além de ter derrubado o templo, ainda mandou construir um templo, uma mesquita ali, que aquele lugar está selado. Porque vocês só vão voltar para esse lugar quando vocês aprenderem a olhar uns para os outros. Porque nas 2 vezes que o templo foi destruído por uma única causa, o ódio sem causa, o ódio gratuito. Então, sempre que a gente começa a ficar com inveja do outro, falar mal do outro, criticar o outro, e sempre tentar prejudicar o outro de alguma maneira, para eu me dar bem, eu estou fragmentando a minha consciência, fazendo com que o outro se afaste de mim, eu me afasto do outro, e essa consciência fragmentada vai perder o vínculo com o Eterno. E é nisso que o mundo começa a se fragmentar. É nisso que as sociedades começam a ruir. Então, aquilo que eu falei lá no começo, o que faz com que o povo judeu permaneça forte e firme até hoje é a consciência de que um é o outro. A consciência de unidade. Qual foi a grande causa do nazismo? Os alemães, sei lá como é que falam no plural, o povo alemão, eles estavam percebendo que depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha entrou em uma crise econômica muito grande. A Alemanha ficou muito pobre, as pessoas passavam fome, literalmente. E aí eles começaram a perceber que os judeus prosperavam. Mas peraí, a gente aqui, que é dono do país, a gente aqui ficando cada vez mais pobre, e os judeus que chegaram aqui como pobres, cada um com uma trouxinha de roupa nas costas, eles começaram a se instalar aqui, começaram a prosperar do nada. Hoje, eu sou obrigado a trabalhar para o judeu, eu tenho que ir no banco de um judeu emprestar dinheiro. Dentro do meu país, eu tenho que me sujeitar aos judeus, não, tem algo errado aí. Então, eles começaram a interpretar que o povo judeu conspirava, que o povo judeu roubava, que o povo judeu era desonesto, quando, na verdade, onde o povo judeu chega, traz prosperidade. O povo prospera, o povo cresce, o povo se fortalece. Por quê? A essência do povo judeu é ajudar uns aos outros. Então, o seu judeu ele tem uma padaria. Eu sou judeu. O meu amigo judeu ele abre uma padaria lá daqui a 5 quilômetros. Cara, pode ter 10 padarias na frente da minha casa. Se eu vou comprar um pão, eu vou lá, vou andar 5 quilômetros e vou comprar pão na padaria do meu irmão. Tá entendendo? Ele trabalha de encanador. E, enfim, não interessa se o meu vizinho trabalha, não interessa se tem um cara que cobra mais barato, ou não interessa se tem um cara que faz muito melhor. Eu vou dar o trabalho para o meu amigo judeu, porque ele é meu irmão, nós somos um. Então, se eu não desenvolver esse sentimento de unidade com aquele que também é ensinado a desenvolver, como é que eu vou desenvolver esse sentimento de humildade, de unidade com quem não tem esse conhecimento?
Então, como é que eu vou me entregar a ideia de unidade com uma pessoa que não tem nenhum critério de unidade comigo? Então, nós precisamos olhar para Israel, aprender e absorver esses valores, aplicar esses valores na nossa vida. E é com isso que a gente vai fazer o nosso serviço ao Eterno, porque nós estamos bebendo da fonte. Né? Tem uma passagem na Torá, não me lembro qual é a passagem, né? O Moshe chegou com o povo num certo lugar, e lá haviam 70 palmeiras, 70 palmeiras e 12 fontes. É a descrição do local. O que a Torá está querendo dizer com isso? 70 palmeiras, 12 fontes de água. 70 palmeiras são as 70 nações. As 12 fontes de água são as 12 tribos de Israel. As nações bebem de Israel. Por quê? Porque para ter 70 palmeiras ali, eles precisam beber da água das fontes que estavam lá. Então, nós precisamos ser como palmeiras que bebem águas da fonte de Israel. Que águas são essas? Torá, mitzvah, conhecimento de Torá, conhecimento do Eterno, leitura, estudo, prática, as berahot que nos são permitidas, as bênçãos, os mandamentos que nos são permitidos, mas principalmente, pelo menos agora, a priori, né, as 7 leis de Noa e as suas ramificações. É o que vai fazer com que o mundo comece, então, a receber a luz. Porque enquanto eu ficar preocupado de imitar mandamento de judeu e negligenciar em cumprir os meus próprios, não vai haver ordem. Não vai haver um consenso universal sobre as coisas. Vai ainda haver o caos se instalando de alguma maneira, seja na minha vida, seja no meu ambiente. Então a gente vê o cara que faz brahá e tudo mais, e que está lá servindo um Deus estranho, servindo um ídolo. Então, assim, não tá trazendo mérito nenhum. Muito pelo contrário, ele está causando a sua própria destruição. E a grande maioria, alguns em menos tempo, outros em mais, a grande maioria disso tudo, de você misturar Torá com idolatria, é a ruína. É a ruína, é a destruição. Entendeu? É o engano, é a fuga, enfim, é o escândalo. Porque não tem como, as coisas não tem como se misturar. Eu preciso, então, me desapegar dessas coisas que me foram impostas, não fui eu que escolhi. Eu não pedi para nascer onde eu nasci, da forma como eu nasci. Então, tudo aquilo que não é exclusivamente meu, não é útil agora. Não estou falando para a gente se desapegar dos valores. Os valores são bons. A influência positiva do que é certo, do que é errado, está ok. Mas eu preciso entender que a minha essência está naquilo que o Eterno me deu, que é a minha alma. O Eterno me deu uma alma e investiu em um corpo. E essa alma investida em um corpo compõe esse ser humano. E esse ser humano, ele foi influenciado por vários níveis de contexto familiar, contexto afetivo, contexto social, contexto religioso. Isso foi sendo colocado depois, mas antes disso tudo existir, já existia a minha essência, a minha alma, estava no Eterno. É isso que o Eterno está falando. Tira todas essas cascas, Abraão, vai para ti mesmo, em encontro àquilo que nos une. Quando você entender, né? Porque tem a minha unidade contigo, mas um senso de unidade muito maior. Porque a nossa alma, ela é vinda diretamente do Eterno. Então, quando eu entro em contato com a minha, praticamente entrando em contato com o Eterno. Porque a centelha divina dentro de mim é a minha alma. É o DNA do Eterno que está aqui dentro de mim, que me compõe como um ser vivo. O corpo é só a roupa. Entendeu? Eu posso mudar de roupa várias vezes, mas eu continuo sendo eu. Da mesma forma, a alma ela pode vir em diversos contextos, mas ela sempre vai continuar sendo ela. A alma é a coisa mais pura do universo. De tudo na existência, a alma humana é a coisa mais pura. Por quê? Porque ela vem da sua fonte infinita, que é o Eterno. Essas cascas que foram colocadas em cima, elas foram colocadas em cima, em volta da alma, não dentro.
não dentro. Então, é para isso que a gente tem que ir, para o nosso próprio interior, buscar lá no nosso fundo, a nossa essência, o que há de melhor em mim. Mas para eu chegar no que há de melhor em mim, eu vou ter que passar pelo que há de pior também. Entendeu? Esse trabalho de introspecção é que vai realmente fazer com que eu me conheça. E eu me conhecendo, eu conheço a você, e conhecendo a mim, conheço a você, e junto, assim nós conhecemos o Eterno. Porque, na verdade, ele é a soma de tudo que existe. E aí a Kabbalah vai dizer que, na verdade, só ele existe. Nós não existimos. Só o Eterno existe. Então, tudo se resume a ele. A ele. Conhecer o Eterno é conhecer a mim mesmo. Buscar o autoconhecimento. Esse é o nosso fundamento, essa é a nossa missão aqui. Então, cada um no seu contexto. Você está sendo convidado a participar desse movimento, né, de busca pela Torá. Isso é uma... Ninguém te convidou. Está entendendo? Ninguém foi na tua porta, bater na tua porta e falar, quer aceitar a Torá? Vamos ensinar a Torá. Não, isso é mérito exclusivamente teu. Está entendendo? Você veio por você, porque existe essa essência lá dentro, querendo fluir. E você deu voz a isso, e isso trouxe você. Isso fez com que você buscasse o Eterno. Isso fez com que você o desejasse. Ele não te foi imposto, porque, na verdade, ele sempre esteve ali. Só que agora ele está sendo redescoberto. Amém? Então, acho que eu falei mais do que podia, né? Falta 5 minutinhos. Alguém tem algum comentário, alguma crítica, alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Ninguém? Então, vou entender que todos entenderam. Rosane ergueu a mão, quer falar alguma coisa? E me deixaram no vácuo, hein? Então tá tudo certo, pessoal? Beleza. Amém, todos nós. Bom, então, se ninguém tem nenhum comentário, nenhuma dúvida, então tá tudo certo, né? Que depois, se ninguém entendeu, se alguém não entendeu, a culpa não é minha. Aproveita que os livros estão aqui, ó. Qualquer coisa, eu não concordo com isso, não. Vamos procurar, de repente, vai que eu estava errado mesmo. Tem que estudar. Mas então fica assim, então, gente. Até a nossa próxima. Até amanhã, né? A aula do Eduardo. E depois, domingo, o estudo com Tânia. Tá? Então, é muito importante que a gente se apegue a essa rotina de estudos no nosso final de semana, porque são pontos que você pode não entender alguma coisa na hora, né? Porque às vezes eu vou soltando, vai vindo aqui, eu vou liberando, entendeu? Então, às vezes você não pega tudo, mas essas guardadas, e durante a semana elas vêm à tona de novo. É assim que a gente aprende a Torá. Né? Eu estudo com o Rabino, né? O André está aqui também, ele sabe como funciona. Então, tem um monte de coisas que ele fala, na hora eu não entendi. Né? Não entendi. Mas, durante a semana, é disso que o Rabino estava falando. Entendeu? Então, o conhecimento da Torá, ele é vivo. Ele não é algo que a gente decora e fica lá, beleza, é assim, não. Ele é pulsante. Você começa a estudar a Paraxá,
E a vida, ela começa a trazer eventos diante de você que vão te desafiar a aplicar aquele ensino. E é nisso que você vai se desenvolvendo. Isso é maravilhoso, porque você vê, você experimenta aquilo, não é uma teoria, não é uma ideia legal. Não, quando você aplica, você realmente vê, ela se, literalmente, ela se materializa na tua vida quando você aplica cada conceito, entendeu? Quando você realmente vivencia isso, e você experimenta isso. Uma simples brahá que você faz, ela pode trazer uma paz interior que é algo sem tamanho, entendeu? Então, o nosso convite é sempre esse. Achou legal, achou bonito, beleza. Começa a tentar aplicar para você ver. É mais difícil, entendeu? Às vezes é mais bacana você concordar e ver que as ideias são realmente bate e tal, mas é quando você começa a aplicar essas coisas, sabe? Quando você começa a falar de unidade e no outro dia tá lá a pessoa discordando de você em tudo que você fala. Tá entendendo? Aí no outro dia tá lá a pessoa te aporreando. Quando você fala de misericórdia, de compaixão, e daqui a pouquinho tá lá o sujeito lá te irritando. É nessas horas que a tua alma quer servir o Eterno, através da dificuldade. Então, tenha uma ideia comigo, que o nosso caminho não seja fácil, para que nós não sejamos fracos. Então, essas dificuldades, elas aparecem justamente para tirar o melhor de você. Para que Deus permite que venha um iracundo no teu caminho? Para você desenvolver a paciência. Né? Por que o Eterno permite que você passe por, às vezes, humilhações, vergonhas, constrangimentos, para você se tornar humilde? Para você reconhecer que o teu umbigo não é o centro do universo. Então, são coisas que tudo que acontece na tua vida tende a te deixar melhor. Até aquilo que você não entende agora, mas daqui a uns dias, daqui a pouco, ou daqui a uns anos, né, isso vai ser claro. Né, coisas que são enigmáticas agora, conforme você vai se introduzindo nisso, né, essas coisas vão vindo à tona para a realidade. Né? E assim, é por isso que a gente não... de trás já viemos, né? Então, bora para frente. Retroceder não é opção. Então, gente, Shabbat Shalom, uma semana abençoada para todos. Shabbat amanhã, tranquilo, pacífico. Nós não guardamos o Shabbat, mas nós lembramos o Shabbat, honramos o Shabbat, dentro das nossas possibilidades. Nós também usamos esse dia para nos conectar com o Eterno, para ter um momento de introspecção, de convivência familiar, de aprimoramento pessoal, e como uma oportunidade também de você fazer essa introspecção, que nós precisamos de momentos assim. Porque durante a semana a gente se envolve com muitas coisas seculares. Por isso que existe o Shabat. Claro que eu não vou guardar o Shabat com as 39 proibições de um judeu, mas nós também podemos usufruir dessa luz quando nós paramos um tempo para ler Torá, para fazer uma oração especial ao Eterno, de gratidão, entendeu? Para pedir perdão para algum familiar ou para algum amigo, para consertar algumas coisas que eu entendo que precisam ser consertadas, para baixar a bola, tá entendendo? Então, são momentos que realmente fazem toda a diferença na nossa vida. E é o que faz a gente perceber que sem Torá não vai. Amém? Então, gente, boa tarde, shalom, shalom. Tamo junto. Gratidão, mano. Amém, amém, mano. Shalom, gente. Um Shabbat Shalom abençoado a todos. Aí eu só saindo porque essa moto tá falando, tá bom, amor, tá bom. Parou. Yachad, 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 yachad.
יחד, 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 כולם קדושה יש עלי כולם קדושה